No vídeo passado, que foi o mais longo que fizemos até agora, nós começamos a tratar sobre o peso das palavras humanas, começamos a tratar da importância das palavras que as pessoas dizem. E a parte mais importante do vídeo passado foi a respeito de palavras que não são perdoadas. Nós tomamos por base o texto de Mateus 12. Todo o pecado, blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então, palavras que não podem ser perdoadas. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar de outro tipo de palavras. Nós vamos falar sobre as palavras frívolas que exigem julgamento, tá? Esse texto, no mesmo Mateus 12, fala assim, digo-vos, 12:36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, as palavras frívolas exigem julgamento. Então, nós vamos trabalhar com isto neste vídeo. Jesus usa a expressão rema argon, que é traduzido como palavra frívola, para falar da seriedade daquilo que sai da boca do homem. Qual é o significado de palavra frívola? Uma palavra frívola é aquela que é inútil, desperdiçada, que não tem importância, que é desnecessária, banal, uma palavra que não merece qualquer consideração. Palavras frívolas são aquelas insignificantes, fúteis, que não produzem nada de bom. Não se esqueça de que suas palavras são um reflexo daquilo que está no seu coração ou daquilo que seu coração está cheio. Quando a graça de Cristo atinge o coração do homem, ele é capaz de deixar de falar frivolidades e as suas palavras passam a possuir um sentido significativo, importante. Quando a graça de Cristo atinge o coração do homem, ele produz bom fruto naqueles que ouvem as suas palavras. Todavia, se o seu coração se recusa a ouvir as palavras do Senhor, o seu coração vai produzir ainda mais palavras frívolas, pelas quais ele terá que dar conta. Presta atenção, o texto de Jesus não está se referindo a palavrões, a palavras porcas ou coisa mais forte, mas está se referindo a palavras que não possuem nenhuma relevância. Em resumo, as palavras frívolas são aquelas que acontecem quando nós não pensamos o que estamos dizendo. Então, duas coisas podem ser corretamente deduzidas. Primeiro, se Deus leva a sério as palavras frívolas, imagine quão seriamente ele vai tratar das blasfêmias abertas que os homens lhe dirigem. Segunda, se essas palavras frívolas são coisa séria e podem lhe trazer consequências sérias, imagine os palavrões e as terríveis imoralidades que são mencionadas por sua língua. A segunda coisa que eu quero falar sobre esse assunto de palavras frívolas é a prestação de conta que você vai ter que fazer pelas palavras frívolas. Eu vou repetir o texto bíblico, Mateus 12:36. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que está claramente indicado neste verso é que as nossas palavras são indicativas do estado do nosso coração.
Deus é onisciente e conhece todas as intenções de nossas palavras. Ele não vai deixar passar em branco e nem nos desculpar pelas palavras frívolas que falamos. Diferentemente da moral humana, que deixa passar muitas coisas ruins sem que os homens tenham que prestar conta delas, na moral divina não há nada que não seja levado em conta. Nós até esperamos que Deus nos julgue pelas palavras imundas, pelas palavras vis, pelas palavras ofensivas, pelas palavras imorais, mas nós não pensamos na gravidade das palavras frívolas. Nós pensamos que os pecados das palavras frívolas são alguma coisa sem importância, porque não pensamos no impacto que as palavras frívolas nos causam e causam a outros. As palavras frívolas mostram o nosso desinteresse pelos outros, mostram a nossa desconsideração pelos outros, o nosso desprezo pelos outros. Quando nós éramos pequenos, pensávamos que pedradas e pauladas machucavam, mas as palavras não feriam ninguém. As palavras que nos causam problemas e dificuldades não são simplesmente as palavras violentas e imundas, mas as palavras que não possuem propósito, as palavras inúteis, as palavras frívolas. Nós pensamos que as palavras frívolas são passadas por alto, que Deus não vai levá-las em conta. Mas isso não é a expressão da verdade. Elas não vão escapar do juízo de Deus, porque o que elas causam não tem retorno. Por que Deus se preocupa com as palavras frívolas? Nós pensamos que as nossas palavras não podem causar dano aos outros, mas elas causam. Mesmo as palavras não ofensivas. As palavras frívolas são menos graves, a gente pensa, e não seremos julgados por causa delas. Nós pensamos que o Senhor vai levar em conta as barbaridades morais que dizemos, isso é verdade. As coisas profanas, isso também é verdade. Mas pensamos que Ele não terá nada contra palavras sem ofensa direta. A nossa linguagem revela quem nós somos. Mas Jesus intensifica a importância de observar a nossa linguagem por afirmar que as nossas palavras frívolas estão debaixo do escrutínio divino. Devemos ter consciência das coisas que Deus não gosta de ouvir. Jesus pensa nelas como sendo alguma coisa pela qual devemos prestar conta. Teremos que dar conta delas, dessas palavras frívolas, a Deus no dia do juízo. Eu não sei qual é o critério que Deus vai usar para julgar as nossas palavras frívolas, mas eu sei que Ele vai julgá-las. Pessoas poderão ser condenadas por causa delas no dia do juízo. Neste mundo, os homens pecam e pensam que não têm que prestar contas das coisas que fazem. Isso é verdade com respeito à justiça dos homens. Mas com a justiça de Deus é muito diferente. Teremos de dar contas de nossas palavras, não somente aos nossos líderes espirituais. Está lá em Hebreus 13:17. Mas temos que dar conta especialmente ao Senhor do céu e da terra. As nossas palavras ditas em ira, ou em desprezo, ou em desconsideração por outras pessoas, estarão sujeitas ao juízo divino. Não existe democracia no juízo divino. Não são as pessoas, em sua maioria, que definem o que é certo e o que não é certo. A democracia não legitima o que é certo. Há apenas um justo juiz que determina sobre a importância e a gravidade das nossas palavras. Somente Deus possui um padrão fixo de retidão revelado em sua palavra. Somente Deus pode julgar
as suas palavras frívolas porque ele conhece as intenções delas. As palavras frívolas são uma questão moral que pode acarretar consequências sérias. As palavras provindas do seu coração frequentemente possuem motivos sujos. E Deus é suficientemente capaz de detectá-las. Por isso ele é justo juiz. Ele não vai falhar no seu julgamento. Você poderá ser levado a julgamento no último dia por causa das suas palavras frívolas. Portanto, cuide da sua língua. Trabalhe com ela a fim de que você não entre em juízo por causa das suas palavras. E eu quero advertir os que me ouvem. Cuidem do modo como você fala, cuide da sua linguagem, asseverando que não há nenhum dolo nelas. Porque pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. É o assunto que vem pela frente. Porque as palavras frívolas nos colocam em julgamento. Por quê? Porque teremos de prestar contas por causa delas. Você tem que entender o contexto das palavras ditas por Jesus. Não se esqueça de que as autoridades o confrontaram por sua alegada falha em sustentar a interpretação que elas tinham da lei religiosa. Jesus lhes recordou que as palavras eram más porque o coração deles era mau. E ele perguntou: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está no mesmo texto, Mateus 12, 34. As palavras proferidas pelas pessoas possuem uma importância imensa. Através delas podemos enfraquecer pessoas ou fortalecê-las. Podemos aliviar o fardo delas ou torná-los ainda mais pesados. As palavras podem conter um sabor de vida ou de morte. Elas podem levar você ao céu ou ao inferno. Elas podem levar você a ter que prestar contas ao justo juiz, porque elas podem evidenciar o seu comprometimento com o diabo ou com Deus. Elas podem ser maravilhosas e terríveis, belas e horríveis, preciosas e desprezíveis. Você já havia pensado em comparecer perante o tribunal divino por causa das suas palavras frívolas? Você já havia pensado na importância e na seriedade delas? Você já havia pensado que elas podem estar relacionadas à sua redenção ou condenação? Veja a prestação de contas pela totalidade das palavras frívolas. No verso 36 de Mateus 12, 36, diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas de juízo. Você não pode se esquecer de que todas as suas palavras estão sob o escrutínio de Deus. Nenhuma delas escapa ao controle de qualidade estabelecido por Deus. Não se esqueça ainda de que Deus possui a capacidade absoluta de avaliar a qualidade das suas palavras, porque Ele tem acesso ao mais íntimo do seu coração, que é o lugar de onde as palavras procedem. Lembre-se de que algumas palavras nunca serão perdoadas, como vimos no vídeo anterior, porque são blasfêmias ditas contra o Espírito Santo. No ponto que estamos estudando agora, o texto fala da totalidade, da frivolidade das palavras que proferimos cada dia. Nenhuma delas escapa ao conhecimento pleno de Deus. Deus conhece a intencionalidade de todas as suas palavras e Ele vai julgar os homens pelo que eles dizem. Seremos responsabilizados por todas as palavras, não somente pelas blasfêmias, pelas imoralidades,
mas também por todas as palavras que proferimos apaticamente, irresponsavelmente, sem qualquer propósito ou significado, palavras ditas por nossa impetuosidade, por falarmos coisas sem que pensemos na importância delas. Você já imaginou que Deus possui o registro de todas as suas palavras frívolas, juntamente com o registro das palavras proferidas por todos os seres humanos em todas as épocas da história humana? Todas elas estão escritas nos livros de Deus. Você já imaginou essas palavras serem lidas diante dos anjos, dos outros homens, perante você mesmo e perante Deus? Que vergonhoso será aquele tempo de julgamento. Veja agora o tempo do julgamento das palavras frívolas. No capítulo 12 de Mateus, verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens darão conta no dia do juízo. Deus determinou um dia para exercer julgamento sobre os homens. Ele chamou esse dia de vários nomes. Ele chamou esse dia de dia de Deus, dia de Cristo, dia do juízo. O dia do julgamento, que é o dia de Cristo, será o dia do selamento definitivo de todas as coisas. As suas palavras frívolas não ficarão soltas no ar ou perdidas. Elas todas estão guardadas nos registros divinos que serão abertos no último dia. Então, todas elas serão trazidas à tona num dia terrível para muitas pessoas. E um pouquinho mais sobre o julgamento das palavras frívolas. Delas darão conta no dia do juízo. A sua língua possui um grande potencial para condenar você. Portanto, aprenda a tratar corretamente da sua língua, cuide da sua língua. Ela não pode ser evidência da sua vida ou de sua morte. Ou ela pode ser evidência de sua vida e de sua morte. E não é fácil trabalhar com a língua. Alguém disse o seguinte: lembre-se de que a sua língua está num lugar molhado e ela pode facilmente escorregar. Leve em conta este ditado popular que alguém disse. Ela vive num lugar molhado, ela está na boca, né? Literalmente, e ela pode escorregar. E o jeito mais fácil de pecar é com a língua. Jesus nos diz uma palavra muito dura e taxativa sobre as coisas que você diz. Quando chegar o dia do juízo final, o eterno destino das pessoas pode ser determinado pelo modo como você usa a sua língua. As suas palavras são a amostra dos pensamentos do seu coração, a menos que você seja uma pessoa hipócrita. As pessoas serão julgadas pelas palavras que procedem do coração. Seremos julgados pelas nossas palavras. E você nunca havia pensado nisso, não é? O Senhor tem o registro de todas as suas palavras, de todas as minhas palavras, e elas mostrarão o real estado do meu coração e do seu coração. Eu sei que Deus nos dá um novo coração, que também vem com uma nova língua, mas a velha língua não nos abandona. Os resultados da queda nos acompanham pela vida toda. Por isso, a Escritura nos diz: controle a sua língua, porque ela tem o potencial de lhe condenar. A língua não somente tem o potencial de condenar você, como também o poder de controlar você. Lembre-se de que a língua é um órgão indomável. Uma palavrinha específica a você que me ouve. Deixa-me acordar você. Quantas palavras frívolas você já falou no curso da sua vida? Dezenas? Centenas? Muitos milhares. São incontáveis as palavras frívolas que proferimos. Não se esqueça de que vamos dar conta delas no final. A gente vai falar no próximo vídeo sobre o terceiro ponto, que trata das palavras que serão para justificação ou para a condenação. Até mais.